Boa tarde, Marcos. Que bom ter você aqui conosco novamente. Tudo bem? Boa tarde, Gilce. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos acompanham. Obrigado pelo convite novamente. Sim. Estamos em novembro. Estamos aqui completando um aniversário que não é para fazer festa nem nada, mas é para refletir, que é sobre a reforma trabalhista. Está completando 3 anos agora e você fez um artigo que quer muito repercutir aqui. Se não é um momento, também você citou no seu artigo, né, que a Globo, né, o G1, também fez uma análise a semana passada, devido a todas as mazelas que essa reforma trouxe para a classe trabalhadora em relação à precarização, se já não está na hora de rever, né, como você coloca lá, esse marco legal. Eu achei bem legal você fazer essa reflexão, porque está na hora. E você fala muito lá sobre o trabalho intermitente. Eu queria que você fizesse uma análise geral sobre a reforma, né? O que aconteceu nesses 3 anos, e que você fale também sobre o trabalho intermitente, que você pontua ali como uma das cláusulas, né, que mais prejudica os trabalhadores. É com você. Gilce, a reforma trabalhista completou agora, no dia 11 de novembro, 3 anos de vigência. Eu entendo, nós entendemos lá no DIAP, e eu em particular, que a reforma trabalhista, lutar contra a reforma trabalhista deve ser uma obsessão do movimento sindical. Por quê? Porque é uma reforma que alterou de maneira estrutural as relações de trabalho no Brasil, o acesso à justiça do trabalho, as relações de trabalho, criou vários novos contratos. Um desses é o contrato intermitente de trabalho, que vulnerou completamente a relação de trabalho no Brasil. Então, ao completar 3 anos, o movimento sindical deve fazer uma luta permanente contra a reforma trabalhista, não deve naturalizar essa profunda alteração, inclusive porque foi produto de um processo golpista. Os empresários esperaram uma crise acontecer, uma crise institucional acontecer, isso foi logo após o impeachment da ex-presidente Dilma, e aí o novo governo, no caso, o governo Temer, que substituiu a Dilma, ex-presidente Dilma, encaminhou o projeto de lei com apenas 7 alterações na CLT, e o projeto saiu do Congresso Nacional com mais de 200 alterações, 130 alterações estruturais, ou seja, mudou completamente. Antes, nós tínhamos a consolidação das leis do trabalho, agora nós temos a consolidação das leis do empresariado, do capital, desprotege o trabalhador e protege o mercado e o capital. Então, eu acho que tem que ser uma pauta permanente do movimento sindical, uma luta incessante na impossibilidade de revogar a lei, porque o correto seria esse, se tivesse um cenário favorável, uma maioria no Congresso Nacional, que nos permitisse essa perspectiva, o encaminhamento devia ser pela revogação integral da reforma trabalhista. Mas, na impossibilidade disso acontecer em função da correlação de forças desfavorável, é importante ir alterando pontualmente a lei na medida em que se detecta fissuras graves no texto legal. Então, eu peguei ali, en passant, eu também falei da homologação das rescisões dos contratos no sindicato, o fim da obrigatoriedade da homologação dos sindicatos. Mas eu vou falar primeiro da questão do contrato intermitente. É tão absurdo. Você viu que eu fiz o link para uma matéria do G1, em que a matéria mostra que duplicou o número de contratações por meio do contrato intermitente, que é um contrato que é um maná para os empresários. Primeiro, porque estabelece um valor ínfimo pela hora de trabalho, não passa de R$5, ali no caso é R$4,81. Então, o empregador tem uma situação absolutamente privilegiada, contrata um trabalhador ou trabalhadora com a hora de trabalho baixíssima, e ali a empresa pode demandar mais
5, 10, 20, enfim, né, nessa condição de trabalho, porque não há um regramento, não há limite, não há um piso salarial, nada, só diz que o empregador pode contratar, não define quais são as empresas que podem fazer isso, em que circunstância pode contratar por meio do contrato intermitente. Então, paga uma hora baixíssima, né? E explora uma mão de obra que está farta em função do desemprego. Então, o movimento sindical precisa se debruçar sobre essa pauta, sobre essa agenda, para ir observando esses pontos frágeis da lei que a prática já demonstrou, que a vida já demonstrou, e alterando isso do ponto de vista legislativo, denunciando e propondo medidas para alterar. Mas, veja, ali no projeto, eu não estou propondo assim que algum deputado apresente burocraticamente um projeto de lei. Não, é preciso que o movimento sindical faça uma articulação nacional, né? Seja os sindicatos que representam os trabalhadores metalúrgicos, seja os sindicatos que representam os comerciários, Claro. Enfim, independe porque o contrato intermitente tem sido usado largamente para contratação, né? Em todas as categorias, em quase todas as atividades econômicas nas relações de trabalho. Então, é preciso fazer essa alteração a partir dessa compreensão. Então, é preciso articular junto ao Congresso, procurar os líderes, procurar os presidentes das duas casas do Congresso. É preciso dialogar com o governo, mostrar as deficiências, porque nós não podemos. Esse governo não é nosso, esse é um governo reacionário. Não, não. Nós temos que ir lá e provocar o governo, ele que diga não. Nós temos que ter essa clareza, nós temos que emparedar o governo, mostrar as contradições dessa lei e marcar audiência na Corte Trabalhista, fazer debate com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e mostrar isso. Quer dizer, aí tem que ser uma articulação orgânica do movimento sindical para ir alterando a lei. Então, isso é importante. É claro que nós estamos num momento de final de ano, de pandemia, mas precisa ir acumulando isso para criar essa perspectiva e, a partir disso, fazer esse trabalho político, orgânico, muito, muito organizado. Ou seja, nós não podemos naturalizar, achar normal, foi aprovada uma lei que arrebentou com os direitos dos trabalhadores e está tudo ok, vamos embora, a vida segue. Não, não pode ser assim. Então, nós precisamos criar essa indignação em relação à lei e fazer essa mudança. O que é o contrato inteiro de trabalho? É aquele contrato, Gilson, em que o trabalhador é contratado, mas ele só recebe na medida em que é chamado para prestar o serviço e só recebe pela hora trabalhada. Ou seja, ele pode ser contratado e nunca ser chamado para prestar o serviço. Daí ele nunca será pago, porque ele só receberá algum pagamento se ele prestar o serviço. Então, é um contrato absolutamente precário. Não tem piso, não tem a definição de uma hora mínima trabalhada, né? A hora foi estabelecida pelo mercado, não tem pactuação. Há uma dificuldade de o sindicato intervir nesse processo, exatamente pela desorganização que existe hoje. Esses trabalhadores contratados por meio desse novo tipo de contratação, desse novo tipo de marco legal, não tem vínculo sindical, então criou uma situação absolutamente esdrúxula para essa categoria de trabalhador. Ele não tem representação sindical, ele tem dificuldade de se organizar porque ele não tem vínculo orgânico com a empresa e tal. Então, é preciso que nessa atuação sindical, o sindicato tenha a capacidade de apontar o problema e apontar concretamente solução. É preciso ter piso, é preciso ter uma hora negociada mais adequadamente, mais equilibrada, inclusive levando em consideração a nova realidade. Inflação alta, crise pandêmica, desemprego e tal. Não pode ser do jeito que o mercado quer. Tem que ter uma mediação, tem que ser uma coisa negociada. Não existe essa negociação. É tudo a partir dos interesses exclusivos do mercado e do capital. Então, acho que isso o movimento sindical tem que ter muito claro e não naturalizar, repito, nós estamos insistindo nisso, não naturalizar uma lei que retirou direitos. Isso não pode acontecer. Nós temos que mostrar sempre indignação em relação a essa lei. Agora, eu quero dar outro exemplo, porque esse não foi o primeiro. Antes desse problema
do contrato intermitente, há outros vários problemas. Primeiro, que é o seguinte, a lei diz que pagar menos do que um salário mínimo é inconstitucional, porque menos do que um salário mínimo você não pode contribuir para a Previdência. Então, nessas condições, o trabalhador, por meio do contrato, se ele arrumar 10 empregos nessas condições, ele vai ter dificuldade de ganhar no limite o salário, porque tem desconto, não sei o que e tal. Então, aí ele não tem como contribuir para a Previdência. Então, outro problema. Então, ele trabalha e, nessas condições, nunca terá a possibilidade, se mantiver assim, nunca terá a possibilidade de se aposentar, porque a aposentadoria agora tem a regra da idade e o tempo de contribuição. Então, ele pode atingir a idade e não ter o tempo de contribuição necessário para se aposentar. Então, esse é um outro problema que precisa ser apontado, detectado e alterado na nova legislação trabalhista. Bom, isso é em relação ao contrato intermitente, mas tem o problema do fim da homologação obrigatória nos sindicatos. O que está acontecendo? Houve matéria, inclusive, o ano passado, na grande imprensa, então nós tivemos acesso a isso. Eu fiz um artigo que está lá linkado também para esse novo artigo que eu fiz, que eu postei ontem, que é a questão do fim da obrigatoriedade da homologação das rescisões no sindicato. O fim da homologação criou outro problema para os trabalhadores e para os sindicatos, né? Qual é o problema? É que agora o trabalhador não é mais obrigado, a empresa não é mais obrigada a homologar no sindicato. Então, a homologação se dá à revelia do sindicato, pode se dar à revelia dos direitos, quer dizer, a burla, isso já está detectado, o trabalhador vai lá, desprotegido pelo sindicato, desprotegido por advogados trabalhistas. Então, ele vai lá e aí o empregador diz, o preposto diz, olha, assine aqui a sua rescisão, porque aí a gente já libera logo a sua documentação para você dar entrada no seu FGTS. Então, o trabalhador desprotegido, desguarnecido, desinformado em relação aos seus direitos, ele vai e assina, porque ele está doido para receber, ele já perdeu o emprego, ele não tem perspectiva de voltar, ele vai lá, assina, e a empresa tem até 10 dias para pagar. Está lá na lei, está consignado na lei. Aí o trabalhador espera 10 dias, 11 dias, 15 dias, fala, não recebi. Ele vai lá na empresa e fala, não, já pagamos e tal. Quer dizer, ele sai de lá da empresa chutado. Geralmente isso acontece muito no setor de prestação de serviços, auxiliar de serviços gerais, serviços de asseio e conservação, que tem uma categoria com baixa escolaridade, construção civil, que também tem um problema da baixa escolaridade da categoria profissional e tal. E aí, quando ele acessa a justiça, aí quando chega na hora da mediação, aí ele questiona e fala, o trabalhador está dizendo aqui que não recebeu, como é isso? Falou, não, já pagamos. Não, não pagou. Aí o trabalhador fala, não, não pagou. Aí fala, não, pagamos sim, está aqui. Ele assinou o documento. Aí ele falou, então cadê o comprovante do pagamento? Não, pagamos em dinheiro, porque agora se permite pagar em dinheiro. Eu falei, como é que você vai controlar isso? Porque não tem uma fiscalização do trabalho, o Estado está desguarnecido para fazer essa fiscalização. Quer dizer, então, a nova legislação do trabalho arrebentou com os direitos dos trabalhadores e deixou a classe trabalhadora, deixou os trabalhadores absolutamente vulnerados em relação aos seus direitos, em relação a uma relação equilibrada de trabalho. Quer dizer, a nova legislação privilegia o mercado e o capital em detrimento dos direitos dos trabalhadores. Antes era diferente. Antes, os trabalhadores tinham a proteção de uma legislação trabalhista, de cortes trabalhistas, de direito trabalhista que também foi vulnerado, de direito do trabalho que foi vulnerado. Então, é uma lei tão draconiana que o movimento sindical precisa ter isso permanentemente na sua agenda, a fim de que essa lei vá sendo alterada na perspectiva da sua revogação no momento em que a conjuntura e que a correlação de forças permitirem isso. Então, eu penso, Gilce, que essa deve ser uma pauta permanente do movimento sindical. Não deve nunca sair da agenda sindical a questão das mudanças na nova legislação trabalhista configurada na Lei 13.000
se eu não estiver enganado, 647. Deixa eu ver aqui o número da lei. 647. É 13.647 mesmo? Deixa eu ver aqui, que eu já vejo. 13.467, perfeito. Isso. De julho, 13.467. funcionado 13.467. de julho de 2017. Exatamente. E passou isso. Então, em novembro, em função daquele tempo que é necessário, quando uma medida, né, ela é aprovada lá na Câmara, ela vai no Congresso, ela leva meses para poder entrar, porque ela foi aprovada em julho e vigorou a partir de novembro. Começou a vigorar a partir de 11 de novembro. Então, Gilson, em linhas gerais, esse ponto em particular do contrato intermitente precisa ser questionado a partir de uma articulação nacional. Okay. Ontem a presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Supermercados fez contato comigo. Eles estão com uma ideia de começar um trabalho a partir de agora para o ano que vem. E aí me perguntaram o que poderia fazer e eu disse, olha, é preciso fazer uma articulação ampla, é preciso dialogar com a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, é preciso articular com os líderes do Congresso. Não pode ser um projeto de lei burocrático, chega lá, faz a demanda, o deputado apresenta e fica lá para as calendas gregas. Não pode ser isso. Tem que ser uma articulação. Tem que ser uma articulação em que os líderes dos trabalhadores, independente de categoria, mas tem que ser uma articulação nacional. Eles vão lá ao Congresso, discutem, mostram o absurdo. E isso não tem nada a ver, não tem nenhum problema o cara ser liberal, o cara defender o mercado. Fala assim, olha, mas isso aqui não é mercado, isso aqui é barbárie, isso aqui não tem nada a ver com o mercado. Então, é preciso que o movimento sindical entenda isso de maneira muito qualificada, que isso se transforme numa pauta permanente do movimento sindical, a fim de que a gente consiga, a partir da detecção dessas fissuras graves e severas na lei, e propondo mudanças até que a gente consiga reunir força suficiente na luta sindical, na luta dos trabalhadores de modo geral, e a eleger um Congresso mais progressista, mais preocupado com a chamada classe trabalhadora, com os trabalhadores de modo geral, para fazer uma revogação dessa lei, porque ela não tem condições. Inclusive, o senador Paulo Paim, tem um texto lá de um novo Código de Trabalho, então é preciso procurar o Paim para ajudar nessa... Enfim, então tem que ser uma articulação, Gilson. Tem que ser uma articulação não burocrática, tem que ser uma articulação política para que esse processo ganhe força e expressão nacional. Eu acredito, Marcos, primeiro que é importante a sua participação aqui, propondo essa reflexão, né? E nós estamos, como você falou, estávamos conversando em off aqui no começo, que o momento é um momento de barbárie, é um momento absurdo, e talvez nós estejamos muito próximos do fundo do poço, e quando se chega lá, a gente precisa começar a subir. Então, eu acho que várias coisas vão ser, sabe, mudadas. Temos as eleições no domingo agora aqui, que também vão nos dizer, vão nos mandar mensagens, né? Esperamos que as melhores possíveis. E temos 2 anos pela frente, ainda até a próxima eleição presidencial, mas eu creio que o povo brasileiro, que nesse momento está desalentado, passando fome, desempregado, desemprego estrutural nesse país. Estamos vivendo isso já. Não é só desemprego, é estrutural. E a gente sabe como é que as revoluções lá se deram, né, no século XVIII. Como é que foi a Revolução Francesa, quando faltou definitivamente a comida na mesa das pessoas. Aí sim, não tem país de gente boazinha, tipo o Brasil. O Brasil é um país pacífico, é tranquilo. Não que alguém queira aqui fazer uma apologia à guerra ou à violência, mas eu quero falar no campo das ideias, né? As pessoas vão ser pressionadas a mudar, porque não dá para continuar como está. Querido, eu agradeço mais uma vez sua participação, como sempre, riquíssima em conteúdo, informações, e os trabalhadores, todos nós temos uma audiência composta por sindicalistas, por trabalhadores, então acredito que suas falas, eles ecoam e chegam onde... Obrigado, Gilson. Tá? Sempre à disposição de vocês aí para tentar esclarecer essas demandas do conjunto do movimento sindical. Um abraço para você e para todos do sindicato aí. Amém. Para você também. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Tchau.